Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast do Médicos Atletas. Eu sou Michele Wada, médica e fundadora do Movimento Médicos Atletas, e hoje temos o prazer de receber uma pessoa incrível que não só se dedica à medicina, mas também encontra paixão e propósito no esporte. Em nosso projeto Transpira, Respira e Inspira, volume Médicos Atletas, mergulhamos nas histórias de quem sabe que a saúde vai muito além do consultório. Nossa convidada de hoje é a média atleta Gabriela Gatas, ela que é médica do esporte e ortopedista, praticante de funcional, corrida, tênis e tem uma jornada inspiradora para compartilhar conosco. Gabriela, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui. Oi, Michele. Oi, pessoal, tudo bem? O prazer é todo meu fazer parte desse movimento, né, do Transpira, Respira e Inspira, do livro dos médicos atletas. Para mim é uma grande honra, né, poder falar sobre isso e poder falar também sobre essa questão de inspirar, né, inspirar os nossos pacientes. É verdade. E curiosamente, Gabi, eu queria saber como que começou a sua relação? Antes da gente entrar no nosso storytelling do Transpira, Respira, Inspira, eu quero saber como que começou a sua relação, como que você conheceu o Movimento Médicos Atletas, há quanto tempo? Conta aí pro pessoal. Tá. Eu falo que é um caso de amor com o movimento dos médicos atletas. Foi um achado, na verdade. Eu encontrei os médicos atletas no Instagram, por acaso. E na hora que eu encontrei, eu falei, nossa, isso aqui parece muito legal, muito bom, muito inspirador, muito minha cara. E aí eu entrei primeiro pro Instagram, né, para seguir, comecei a ver as postagens suas, né, Michele? Uhum. E aí eu comecei a gostar daquilo e vi que era para se associar. Entrei naquela formação, na primeira formação que teve dos médicos atletas, e que para mim funcionou totalmente como uma virada de chave, porque assim, eu percebi que tinha muita gente falando a mesma língua que eu, né, assim, que pensava como eu, que agia como eu nessa questão de você pensar que o movimento é a coisa mais importante para a pessoa, né? Essa liberdade do ir e vir. Só que para você ter um movimento, você precisa de cuidar de outras bases, que foi o que a gente aprendeu na formação, né? E que para o médico poder ensinar, para o médico poder falar, para o médico poder, teoricamente, até cobrar do seu paciente, ele precisa também fazer, né? Então, assim, saber cuidar da gente para você poder cuidar melhor do outro. E isso daí é o que o movimento Médicos Atletas me mostrou. Na verdade, ele fundamentou muita coisa que tinha, assim, na minha cabeça bagunçado e, de repente, começou a organizar. Né? Então, assim, eu falo que eu me identifico, eu falo que é uma sensação de pertencimento ao grupo, ao movimento. É verdade, Gabi. A Gabriela é uma média atleta super engajada, gente. Isso é muito verdade. Eu sou prova viva, né? Tá sempre marcando, eu tô sempre acompanhando cada treino. E ela vai contar aí um pouquinho da história dela. E para a gente começar aí no nosso fluido do storytelling, né? Gabi, vamos começar com a parte mais tangível da sua paixão, que é o Transpira. Eu queria saber, quando você está praticando o seu esporte, né, um dos seus esportes, sentindo aquele suor escorrer, eu queria saber o que essa sensação representa para você. Quais são os pensamentos, os sentimentos que vêm à tona nesse momento do esforço físico? Porque para o médico, essa entrega física ela tem um significado ainda mais profundo. Então, conta aí para gente. Então, eu pratico hoje, né? Eu faço o treino funcional, faço a corrida, faço o tênis também. E assim, na verdade, a corrida e o tênis, eles são as minhas paixões, né? Principalmente assim, quando eu descobri a corrida, né? Quando eu comecei a correr, eu comecei a perceber justamente isso, é a sua liberdade, é a sua capacidade de assim, você está competindo com você mesmo, né? Então, na hora que eu estou no meu exercício, tanto qualquer um dos três, né?
e estou nessa fase do Transpira, o que, que eu sinto? Eu sinto que eu posso, né? Então, assim, e que aquilo eu estou fazendo por mim, né? Então, assim, é todo o movimento, por mais que você fale assim, eu vou correr, mas eu quero chegar a 5 quilômetros, ou eu quero ganhar essa partida de tênis, ou eu vou aumentar o peso do meu funcional, tudo isso é para mostrar o quê? Que eu sou capaz, tá? E que eu sou capaz de fazer aquilo por mim, né? Então, assim, é uma coisa que eu tô fazendo, eu posso estar me esforçando naquele momento, eu posso estar cansada, eu posso estar sentindo alguma coisa tipo assim, o que eu tô fazendo aqui? Eu queria parar? Pode, às vezes até sim. Mas assim, a sensação de que eu tô conquistando saúde, de que eu tô ganhando uma coisa que só eu mesma sei o quanto que isso vai me fazer bem, é fantástico. Essa é a base do meu pensamento no momento do Transpira. Exatamente, né? Cada gotinha de suor vai te fazendo refletir, né? Que você, às vezes, é aquela superação nós com nós mesmas, né? A gente chega e Exato. fala, caramba, poxa, às vezes depois de um dia longo de trabalho, cirurgia, tudo, com consultório, você ainda fala, caramba, eu fui capaz, eu fui lá, eu fiz, ou até antes, né? Eu consegui me organizar para ir antes e depois trabalhar. Eu digo que eu trabalho endorfinada, né? É uma coisa incrível essa capacidade, essa liberdade que a gente tem, né, que o esporte traz pra gente, né, a cada momento ali que a gente está entregue a ele. E eu também sou assim, eu pego, eu não olho, eu nem penso, né, assim, por mais que você vai correr sozinho, mas se você não foca no outro, você foca em si, né? Exatamente. É a competição com você mesma, né? Mas o que eu falo assim, eu falo que é a construção, na verdade. Eu não gosto de falar de competição, porque eu falo assim, você está construindo saúde, né? Então, assim, eu sei que naquele momento meu, aquele horário meu do exercício, ele é inegociável, né? Então, assim, aquele momento é meu. Independente de qualquer outra coisa, aquele momento é meu. Então, ali, tudo que eu estou fazendo ali é por mim mesma, né? Perfeito. E aí, Gabi, ao longo da sua jornada, né, como atleta, atleta naquele sentido, você que já é médica atleta das antigas, você já sabe que o sentido de atleta no movimento é aquele profissional que consegue conciliar nessas essas rotinas intensas e ainda se cuidar e ainda se priorizar, ainda ter esse momento que é seu, né? Então, atleta não é pódio, atleta não é medalha, atleta não é ser um Ironman. Atleta que é uma luta, já é ser atleta conciliar. Então, nessa sua jornada, eu queria entender quais foram as suas conquistas ou seus desafios esportivos que mais te marcaram, né, que você vivenciou. Pode ser uma prova, uma superação de uma lesão, um objetivo alcançado. Queria que você contasse a história por trás dessa conquista ou desse momento e o que ela significou para você. Tá. É assim, na verdade, Mi, eu acho que assim, a superação e a conquista é todo dia. Então, assim, eu acho que todo dia que eu consigo levantar às 5 horas da manhã para eu poder ir na academia, ou para eu poder correr, ou para eu poder ir para minha aula de tênis, já é uma superação. Então, assim, independente do que aconteceu ontem, hoje eu estou de pé e vou lá fazer justamente pelo que eu falei, porque eu estou fazendo aquilo por mim, né? Então, isso aí, assim, eu acho que é uma superação diária, né? Uma conquista diária. Então, a partir do momento que eu consegui me convencer disso e sentir na pele exatamente isso, de que é isso que me faz bem, sabe? Já é a minha maior conquista. É tão estranho, né? Às vezes eu escuto a pessoa falar assim: nossa, eu vou arrastado, eu vou, mas eu não quero ir, eu vou. Tá, às vezes você tá cansado mesmo, mas sempre depois que termina, você termina muito melhor do que você começou e não arrepende de ter ido, né? É. Então, assim, o fato de eu conseguir ter colocado isso na minha rotina, me priorizado nesse sentido, então, assim, é a minha maior conquista.
Entendeu? Então, assim, são conquistas diárias mesmo. Cada dia que eu venço o cansaço é uma conquista. Então, essas são as minhas conquistas. Mas se a gente for ver, assim, eu falo que uma corrida que eu fiz, que eu me preparei para correr, que foi para correr os 10 quilômetros, que foi a minha distância mais longa, né? Até hoje foi uma corrida na cidade de Bonito, Mato Grosso do Sul, aqui. Uau, que E é uma legal. corrida famosa, 21K de Bonito. E a gente tem o nosso grupo de corrida, então todo mundo tava, já tinha ido no outro ano, eu não tinha ido por causa da pandemia e tal. E aí eu falei assim, cara, eu vou me preparar para fazer esses 10 quilômetros dessa corrida. E eu me propus a isso e eu fiz, assim, sabe? Eu terminei a corrida com justamente essa sensação de que eu posso, entendeu? Então, às vezes, fala assim, nossa, mas só 10? Como só 10, né? Eu falo, 1 quilômetro é bastante, 500 metros é bastante, é muito melhor do que ficar sentado na cadeira, né? Então, assim, para mim, essa corrida de 10 quilômetros, ela foi, assim, um marco mesmo de conquista, né? Mas aí é como eu te falo, são várias conquistas diárias e todo dia que eu levanto e que eu faço alguma coisa, para mim é uma conquista mesmo. Gabi, é muito interessante isso que você está falando, né? Você vai falando, eu vou refletindo. Duas coisas. A primeira, você traz exatamente isso, né? O ser humano, ele tendencia a diminuir as coisas, né? Ah, mas só, mas só, mas só. Só que, na prática, as coisas são um pouco diferentes do que na fala, do que na teoria, né? Então, a gente escuta muito, as pessoas falam muito, mas na prática, na vida real, nos bastidores, ali por trás do Instagram, só quem está ali conseguindo trabalhar, dar plantão, alguns colegas dão, eu também não sei se dá, enfim, ter aquela rotina, mas já deu, né? Aquela vida corrida, aquela rotina, e ainda ter a organização, ter a disciplina de acordar cedo, de se prontificar a usar aquele tempo que você poderia, muitos vão estar dormindo. Muitos vão estar dormindo, muitos vão abrir o olho e pensar, eu tenho que ir. Não, mas Porque isso, ao longo dos estudos aí da vida do médico, aí a gente, como médica, você vai cair como uma luva. O que mais se fala? Eu mereço, né? Não é assim? Eu mereço. Eu vou comer isso porque eu mereço. Eu trabalho muito, eu vou dormir, eu não vou treinar 5 horas da manhã, não vou acordar 5 horas da manhã para treinar, porque eu mereço dormir. Eu mereço, e no eu mereço, o colega, né, o profissional da saúde, ele vai empurrando e vai jogando, o eu mereço vai subindo e o eu, que é a pessoa, se colocar em primeiro lugar, vai descendo na lista de prioridades. Isso. E esse ponto que você trouxe é perfeito, porque é a simplicidade da essência do esporte, é isso. É você estar ali, se prontificou, você venceu tudo que todo mundo, 90% não vence, isso. E aí você foi lá e conseguiu. Isso é muito legal a gente destacar isso. E uma outra coisa que me veio na cabeça, e assim, é algo que eu venho percebendo bastante, é que a mulher, ela tem quando eu converso, né, e venho entrevistando, venho conversando, fazendo podcast com o homem e com a mulher, isso é muito notório, muito nítido. A mulher, ela tem fases, a mulher é cíclica. Totalmente. Imagina você, olha o que você falou. Você falou todo dia, vai, acorda, nananana. Só que todo dia a mulher não é igual. Dos 30 dias do mês, a mulher tem fases que impactam profundamente. A mulher, ou na tensão, ou no pré-menstrual apenas, de um jeito, a mulher menstrual é de outro. Mesmo que ela não menstrue, ela tem uma fase que ela está ali. A mulher pós-menstrual é de outro. Então, são vários ciclos que influenciam na nossa energia, na nossa disposição. Outra coisa, as fases da vida da mulher em relação à vida, né? Ao longo da idade, sim, a perimenopausa. Então, assim, você trouxe uma essência muito genuína, que é conseguir o básico, que
que seria o obrigatório para todo mundo, né? Você sabe que falando esse negócio aí, eu lembrei uma coisa que outro dia eu estava até comentando com os meus filhos, né? Eles falaram assim, eles já estão grandes agora, um está com 16, outro está com 19, mas a época que eles eram pequenos, eles um fazia aula de natação às 2h30 e o outro era aula de inglês às 2h30. E o que eu fazia? Deixava um no inglês e 2h30, enquanto o outro estava na natação, eu estava fazendo a musculação. E que era na mesma academia. E aí, esses dias, eles estavam falando, nossa, olha o pessoal fazendo horário de herdeira. Eu falei, gente, não fala isso. Porque vocês não sabem. É o comentário das pessoas, né, normais, assim, às vezes, né? Eu falei, quando as pessoas falam esse horário de herdeira, eu já treinei 2h30 da tarde. E não era porque eu não trabalhava. Eu trabalhava de manhã e trabalhava depois. Só que era o horário que eu conseguia encaixar na época. Né? Assim, não era fácil, mas era o horário. Era o que tinha. Senão eu não ia fazer. Né? Então, assim, isso daí que você falou das pessoas às vezes ficarem falando dos outros, ou da conquista dos outros, ou até que essa questão de horário, né? Eu falei, gente, isso daí a gente não pode falar, porque exatamente era o horário que dava, né? Exato, e o que tinha você não desperdiçava, você não ficava, você podia ficar no celular, você podia ficar fofocando lá com as outras mães, enfim, qualquer coisa. Isso, Gabi, porque eu não entrei, eu tô falando da Gabi mulher, eu não entrei no quesito Gabi mãe. Mãe, isso. Porque quantas colegas médicas que acabam se deixando, né, ou praticar um esporte que praticava, ou nem iniciar, porque é absorvida, é engolida pela vida de mãe, esposa, ainda tem que cuidar da casa, administrar a casa, ainda tem que ser médica. Então, olha quantos pratinhos, né? Isso eu não entrei nesse quesito da Gabi mãe, né? E até porque agora a Gabi, né, tá com mãe de adolescente adulto já, né? Mas que é sempre mãe. Com certeza, a preocupação não acaba. Só muda. Só muda. E aí, Gabi, sabemos que a vida do médico, né, como a gente está falando, é extremamente exigente. Além da vida do médico, da mãe, da administradora da casa, com longas horas de trabalho, de estudo, de responsabilidades. E aí eu queria saber quais são as principais transpirações, tá? Que você precisa fazer na sua rotina. Você falou algumas, poucas, mas se você puder detalhar para encaixar cada prática esportiva dessa, né, que a gente vem falando, que você pratica, de uma forma consistente na sua vida profissional. Então, eu queria saber um pouco mais dos seus sacrifícios, se tiver algum perrengue que já aconteceu, ou alguma organização que você faça, uma disciplina, para que essa escolha de ser uma médica atleta te exige. Se você puder dar um pouquinho mais de detalhamento nesse quesito. Tá, então, como eu falei, assim, já teve época de ir para academia 2h da tarde, já teve época de ir para academia às 6h, já teve época de, quando eu comecei a treinar a corrida mesmo, eu fazia isso com um treinador aqui mesmo, mas era assim, final da tarde, era tipo 6h30, 7h. E eu fui vendo assim, essas coisas não estavam funcionando para mim. Por quê? Porque apesar de eu querer, de eu gostar, de eu saber que fazia bem, eu não conseguia manter a rotina. Então, assim, mas eu não conseguia perceber que era justamente por 2 motivos. Porque eu ainda não tinha entendido completamente o quanto que aquilo me fazia bem, tá? E a segunda coisa era a questão do horário. Então, eu fazia toda a minha rotina do dia inteiro e chegava à noite, eu estava cansada, estava acabada, estava exausta e nunca rendia.
não era uma coisa assim que para mim estava trazendo aquele benefício, estava trazendo o bem-estar que eu procurava, né? E aí eu fui ajustando a questão do horário. Eu comecei a ver que tinham pessoas que iam de manhã cedo para academia. E eu falava, cara, que louca que você é. Eu não me imagino acordando cedo para ir para academia, levantando 1 hora mais cedo ou 2 horas mais cedo da cama para ir para academia. De repente, teve uma mudança no trabalho meu da prefeitura e que eu tinha que bater o ponto 7 horas da manhã. E ali que foi assim que eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa diferente, eu vou ter que ir na academia antes desse horário. Caraca! E aí foi aí que eu comecei a ir mais cedo. Eu comecei a ir tipo 6 horas da manhã, aí não estava dando, comecei a ir 5h30. Detalhe, nessa época eu ia para academia, chegava em casa, tomava, que aqui a cidade é pequena, dava para fazer isso. Eu chegava em casa, tomava banho, arrumava o lanche das crianças, deixava eles na escola e batia o ponto 7 horas da manhã. Caraca! Chegava às 7 horas, eu já tinha feito tudo isso, sabe? E aí sentava para começar a atender mesmo. Então, assim, como eu falo, isso aí para mim foi uma virada de chave enorme. Só que me fez muito bem. Entendeu? Então eu comecei a perceber que, assim, eu dormia um pouquinho mais cedo, acordava muito mais cedo, mas eu me sentia melhor o dia inteiro. Porque eu estava conseguindo cumprir. Era uma coisa que eu estava conseguindo fazer e começando a ver resultado. Essa é a melhor parte, é quando é o remédio, né? É o Sim, remédio que você fala, caramba, tá me tratando, tá me curando, exato, né? E o exato. resultado acabou. Então, para mim, assim, a maior mudança foi conseguir encontrar essa questão do horário, né? E aí eu consegui encaixar o resto, né? Então, assim, quer dizer, eu faço na hora que eu não tinha mais nada para fazer, né? Porque teoricamente aquele horário, então, e que tá todo mundo dormindo, então eu faço ali, e a hora que todo mundo acorda, eu já tô livre para fazer todas as outras coisas. E aí, Gabi, como é que funciona? Por exemplo, quantas vezes você faz o funcional? Como é que você tem feito, né, o seu treino para corrida? E aí você tem o hábito de fazer alguma corrida, alguma prova de corrida de rua? E o tênis, como é que funciona isso na sua agenda hoje? Então, eu fazia a musculação antes, né? Mas Sim. aí quando eu quis começar a me preparar melhor para a corrida, foi quando eu comecei a fazer o treino funcional. E aí eu falo para muita gente também, que eu falo assim, esse funcional, às vezes a pessoa fala, ah, você fica pulando, né? Não, eu faço treino, meu treino de força é dentro do funcional. E a gente Só sabe que que dá para fazer, é né? isso, é o meu treino de força direcionado para a corrida. Então ele já faz todo o exercício trabalhando muito o meu core. Ele já trabalha bastante, eu já trabalho bastante flexor de quadril, equilíbrio, força dos pés. Então, assim, além do peso da musculação, eu ainda faço um trabalho específico para isso. Então, assim, por isso que eu sou apaixonada na atividade do funcional. E o tênis eu deixei um pouco esquecido durante um tempo, eu estava só no funcional e na Na corrida. corrida. E aí agora eu falei, não, eu gosto, é uma coisa que eu realmente me faz falta. Eu falei, vou voltar pro tênis. Só que aí eu acabei tendo que encaixar o tênis junto com o funcional. Então eu faço o funcional e vou para aula de tênis depois. Caraca, batidão, batidão. Então, assim, a questão do encaixe. Ou eu faço isso ou eu não consigo fazer. Às vezes tem torneio de tênis. Aí as pessoas falam, ah, você não entrou no torneio. Eu falo, gente, eu não consigo daí. Porque, assim, o torneio, o jogo é à noite. E aí entra naquela questão, acordo cedo, faço exercício, trabalho o dia inteiro, a hora que chega à noite, é um esforço muito grande para mim para fazer alguma coisa. Então, eventualmente, quando é só final de semana, alguma coisa eu participo.
As corridas de rua também, como elas são final de semana, né? Ou é sábado, ou é domingo, é de manhã cedo também, eu sempre procuro participar, até para estar bem assim, antenada com o movimento, eu adoro encontrar as pessoas. Eu não estou ali para pódio, eu estou ali para correr, eu estou ali pela saúde, eu estou ali para ver as pessoas. Aliás, até posso fazer só uma voltinha Claro, aqui. claro. Por que eu quis começar a correr? Teve uma competição aqui em Corumbá que chamava Pantanal Extremo. E aí eu fui chamada para participar do Pantanal Extremo para fazer o briefing não era corrida, de todos os esportes, era corrida, era bike, tinha o SUP, tinha mais algum outro, e eu fazia o briefing com os atletas, né? Nessa época eu fazia só a musculação, daquele jeito, final da tarde, bagunçado e tudo. E eu fui para o meio desse monte de atleta, era muita gente, muita gente. Cara, a hora que eu vi aquilo, eu falei, gente, que delícia isso aqui, olha esse povo, olha esse ânimo desse povo, olha que alegria. Gente, eu falei, não, eu preciso fazer isso. Que maneiro. Eu falei assim, cara, eu preciso entrar nessa muvuca, assim, sentir isso que esse povo sente. Foi E é uma isso. energia, né? Uma energia, exatamente. Cara, o pessoal da incrível. bike, então, viajou não sei quantos quilômetros carregando bike, não sei o que tal. O pessoal do SUP com as pranchas. Falei, gente, isso aí é onde eu quero estar. E aí foi quando eu fui começar meu primeiro treino de Que corrida. legal. Que legal. Na verdade, a corrida te escolheu, né? Ela falou assim: Isso, né? Então vou pegar essa para mim. Gostou, sentiu a energia e foi. E, isso. e Gabi, você pretende correr mais do que 10? Isso passa na sua cabeça? Só tem uma corrida que eu tenho vontade de fazer, Mi, que é a São Silvestre. Uau! São os 15 quilômetros, 15, né? já dá Assim, um up. como eu vejo assim, a preparação, por exemplo, para 21, para 42, é uma dedicação mais. Se você quer fazer direito, né? Se você não quer ter lesão, tudo, você tem que ter um cuidado muito mais. Que eu acho assim, que não sei se eu estou disposta a fazer agora. Entendeu? Uhum. Porque você tem que juntar muita coisa, né? Então, assim, eu penso assim, eu ainda tenho o meu objetivo de fazer essa de 15 caindo da São Silvestre. Entendi. E aí, bom, a gente está, né, de repente, esse ano. Esse ano acho que não dá mais, não Por sei. conta até das inscrições que acabam Pois assim, é. não sei nem se abriu Aham. já, né? Mas é interessante, né? Porque você de 10 aí vai escalonando, né? Não fica uma Isso. coisa doida, né? De 10 para 15, mas é uma corrida muito cultural, né? No Isso, eu Brasil. acho que é por isso, é justamente por conta dessa vibe festiva, né? Porque você vê assim, é uma coisa assim, o pelotão de trás, né? É uma coisa bem festiva, é aquela coisa realmente da vibração da corrida, não aquela coisa da competição. A competição seria terminar, é conseguir terminar, é conseguir finalizar aquilo ali, né? É verdade, verdade. Eu tenho vontade, não sei se eu consigo, não, mas eu tenho vontade de ir. Quando você falar que vai, eu acho que eu vou para te assistir, e de repente eu ia. Vamos combinar. Vamos, porque eu com corrida eu tenho que. Eu brinco, eu repito isso infinitas vezes, que é a causa nobre. Então, a minha causa nobre vai ser ver a conquista da Gabi e aí, quem sabe, né? Quem Animar. sabe? Animar. Isso. E aí, Gabi, agora a gente passa para o respira, né? A gente transpirou e agora a gente respira, que para nós representa aquelas escolhas, a mentalidade, a transformação interna. E claro que a gente adora falar de esporte, mas eu não posso deixar de olhar e querer conhecer, né, a sua carreira na medicina, desde a faculdade até hoje. E eu queria que você descrevesse um pouco, né, dessa jornada, quais foram os momentos decisivos os aprendizados que moldaram você, a Gabi profissional, a pessoa que você é hoje, né? Pode estar trazendo
o que você considera de grandes feitos ou maiores realizações aí ao longo da sua carreira médica, na sua área médica. Tá. Então, é assim, eu falo que às vezes as pessoas até pensam que eu escolhi fazer ortopedia, né? Meu pai é ortopedista. Não sabia. Pois é, mas você sabe assim que na verdade não teve essa influência direto. Eu fiz muitas reflexões. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre soube que eu ia fazer uma área cirúrgica, eu não queria fazer área clínica, parte clínica, né? Então eu ia fazer cirurgia, passei pela cirurgia pediátrica, passei pela cirurgia vascular, passei pela cirurgia plástica, tudo pensando, né? Falando assim, é isso, é aquilo. E quando eu fui para a ortopedia, o que eu via? Eu via justamente essa parte cirúrgica numa parte de construção, né? Todo mundo fala só a brutalidade da ortopedia, usa furadeira, usa não sei o que, usa tudo isso. Só que você constrói, na verdade. Você devolve alguma coisa para aquele paciente, né? E assim, as cirurgias em si, elas são diferentes. Uma fratura não é igual à outra, o parafuso não é igual, a placa não é igual, a opção de tratamento varia. Então, assim, acabou me conquistando por isso daí, né? De poder justamente variar dentro do procedimento, né? E aí, consegui fazer, passei na residência na minha mesma faculdade, onde eu estava, e falar assim, até que na época ainda era difícil, era menos mulher na ortopedia como hoje, né? Então, só que na época já tinha tido uma residente mulher na minha escola, então assim, já não tinha esse preconceito, essa coisa. Mas Qual foi o ano? Eu em 99. Caramba! Eu me formei em 99, eu comecei a residência em 2000, então assim, tinha pouca ainda. Tinha. Eu ia no congresso, não tinha mulher, era praticamente só homem. Na residência, comigo era só homem. Caramba! Porque a que tinha feito já tinha terminado. Então, só que já tinha passado uma mulher por ali, né? E eu vou te falar que, assim, eu contei isso recentemente até para os meus alunos na faculdade, que teve uma entrevista de prova de residência que o chefe do serviço me perguntou, falou, o que você quer fazer aqui? Não acredito nisso. Sabe que se hoje seria uma coisa que eu poderia até denunciar, né? Mas época... Isso aí, naquela época... me fez assim, eu respondi na altura, eu falei, de onde eu venho não existe preconceito para mulher, entendeu? Então, lá o serviço é aberto para mulher e eu quero fazer ortopedia. Caramba! Então, assim, isso daí já foi uma super conquista, entrar nesse mundo, né? Então, consegui fazer, fiz a minha residência super bem aí, né? Em Bragança Paulista, que foi onde eu me formei, na Universidade de São Francisco. E adorei, gosto demais, né, da ortopedia. Aí eu voltei para casa, para Corumbá, e aqui eu servi a Marinha, né, que a gente falei. E eu era o único ortopedista na Marinha, ou seja, eu fiquei quase 3 anos de plantão full time da ortopedia, então fiz muito, trabalhei muito, operei muito, fiz tudo que eu queria, né, tudo como eu queria fazer, porque era justamente aquilo. E depois eu mudei um pouco, demorou mais uns anos, quando eu tive meu segundo filho, eu mudei um pouco não muito, minha rotina, eu diminuí a rotina de consultório, parei de fazer cirurgia, porque eu queria me dedicar a essa fase mãe, né? Então aí já é a outra função, e não me arrependo nem um pouco, claro. Então, assim, eu me dedicava um pouco mais a eles e não tinha mais esse tempo da cirurgia. Porque a cirurgia demanda muito tempo de dedicação, de ver, de paciente, de visita, de pós-operatório. Não é só operar. E aí eu comecei a fazer
a parte mais clínica da ortopedia, né? E aí foi quando eu comecei a entender melhor até por que eu queria fazer ortopedia. Por que eu quis fazer ortopedia? Era justamente para poder devolver o movimento e a qualidade de vida para aquele paciente, que não precisa ser cirúrgico. Eu consigo fazer isso aqui no meu consultório. Olha que legal, gente, muito legal. E aí entrou, aí um pouco depois, aí até com as crianças maiores, tudo entrou a medicina esportiva, né? Que eu falei, eu preciso aprender um pouco mais também nessa área do esporte, porque é onde eu quero cuidar desse paciente que está disposto a levar uma vida melhor. Que ele não precisa ser um atleta profissional, mas que ele está disposto a praticar um esporte, a praticar alguma coisa sem ter lesão, sem machucar, e que isso daí vai fazer bem para ele, como fez para mim. Muito Né? legal. Então, assim, a mudança veio aí de parar a cirurgia, começar a fazer só a parte clínica e depois começar até direcionar mais isso, assim, para ensinar o paciente que ele precisa fazer um exercício e como ele faz para ele ficar bem, né? Muito Que não é legal. pegar e ir lá e levantar um peso, entendeu? Então, assim, são algumas fases do meu, da minha caminhada profissional. Nesse finzinho ali, eu entrei também para a faculdade, comecei a dar aula na universidade, né, na faculdade de medicina, e tento fazer esse estímulo todo para os meus alunos também, né? Você foi Já até conversou. mas assim, quando a gente vê esses estudos que falam, né, os médicos doentes, médico sedentário, tudo, então assim, de tentar estimular o máximo possível, né? Então, durante esse período foi muita mudança. Né? Você pensar de uma Gabriela que, quando se formou, queria viver dentro de um centro cirúrgico, uma Gabriela hoje que faz o tratamento clínico e tem uma visão totalmente diferente do paciente. Muito legal isso, Gabi. E só uma curiosidade, né? Possível que quem assista e leia o livro também tenha. Na medicina esportiva, ela também tem essa predominância masculina ou isso não acontece? Não, eu pelo menos não senti essa diferença, não. Tá? E eu acho assim que hoje a gente vive outro mundo também, né, Mi? Eu acho que assim, a realidade é outra, o respeito é outro, né? Hoje eu acho que não tem mais isso daí das pessoas falarem essa área aqui é de homem, essa aqui é de mulher. Eu acho que é bem diferente. Eu acho que eu não passaria por isso hoje. Fala-se menos, mas apesar de ter mais residentes mulheres na ortopedia, ainda assim tem uma essência masculina, né? Você vê nos serviços, como em alguns esportes, por exemplo, no surf, canso de ir para a água e eu ser a única mulher. Mas a gente vê muitas meninas, né? Só que ainda tem uma essência, não se fala, né, mais descaradamente como antes, porém tem ainda uma essência, você transformar, né, uma imagem cultural, um ensinamento cultural, né, de várias gerações, é um trabalho de formiguinha, né? Vem acontecendo, né? A própria medicina, né? Não tinha mulher anos atrás, e aí as mulheres foram conquistando, né? E isso vai acontecendo também nas especialidades. Mas a medicina esportiva, ela não. Eu acabei descobrindo até com os médicos do esporte do movimento que não é uma especialidade nova. Eu achava que era nova. Na verdade, era pouco falada no meio da população. Era muito para o atleta profissional, né? A gente não tinha essa noção. E era muito direcionada só para o profissional, esse que é o negócio. Só que assim, dentro da medicina esportiva, você trabalha todas as áreas, né?
cardio, né? Essa parte respiratória, parte motora, né? Até a parte emocional, tudo isso você tem, porque trabalha, né? Todas as esferas, né? Que a gente diz. E é legal a medicina esportiva. Hoje eu falo que se eu tivesse conhecido medicina esportiva, se eu soubesse que existia na faculdade, com certeza eu teria ido. Porque realmente, assim, conforme eu vou aprendendo com vocês, é apaixonante. E o esporte é isso, ele é impactado por várias esferas do ser humano, né? Então é o emocional e é aquele. E não precisa competir, né? Eu percebo que um treino meu nunca é igual ao outro treino, né? Por conta dessa. Às vezes você está mais fortalecido numa esfera e menos na outra, né? Enfim. Às vezes você não tá com a cabeça mesmo, né? Às vezes você tá ali, mas você tá pensando em outra coisa, você não foca, você não tá pensando ali na onda que tá vindo, né? Você tá pensando em outro lugar, é outra preocupação, né? Então é isso, é cada dia um mesmo. E você tem que saber lidar com isso. Isso é uma coisa importante. Você saber justamente lidar com isso. Saber que hoje você conseguiu pegar aquela onda e amanhã você não consegue. Né? Então, e aceitar, né? Exato, lidar com isso. É lidar com isso. Fala assim, hoje eu consegui ganhar na aula de tênis, lá ganhei da minha parceira, ou amanhã eu perco. Tá bom, né? Mas é isso que acontece. Hoje eu corro em 50 minutos, ontem eu corri em 40, então. É verdade. Então é isso, a gente tem que saber lidar com isso daí. Mas é pensar justamente naquilo que eu falei, no benefício que isso daí vai trazer. Verdade, Gabi. E a Gabi, como a professora, você é professora da graduação, né? Isso. Não é dentro da sua especialidade, Não. né? E essa conquista para você foi algo que você já planejava, você já se imaginava professora? Ou o que te motivou a dar aula? Porque, assim, também é uma outra coisa, né? As pessoas acham, é só explicar. E eu estava falando isso até com os meus filhos, né? Os meus estão adolescentes, 12, 13 anos, eu estava falando exatamente isso. Eu falo assim, às vezes vocês vão se deparar com um professor que sabe muito o assunto, mas ele não sabe passar. E aí, da mesma maneira que, às vezes, você pode até lidar com um professor que, sabe, você comparativamente não tem aquele currículo do outro, mas ele fala com uma facilidade, parece que está tudo mastigado, e é exatamente isso. Mas na minha cabecinha, eu falo assim, não, então a pessoa, ela quer ser professora, e aí ponto. É assim ou não? Como é que foi isso? Então, na verdade, isso daí também foi um achado. Foi uma descoberta. Olha porque, aí. assim, quando começou a ter essa possibilidade de vir uma universidade para cá tal, aí a prefeitura fez um convênio com o hospital, o Sírio-Libanês, porque eles forneciam umas pós-graduações direcionadas para isso. E eu fui uma das escolhidas profissionais da prefeitura para fazer essa pós-graduação. E era uma pós-graduação em preceptoria, né? Legal. Preceptoria médica do SUS. Então, ali eu aprendi o quê? Primeiro, eu aprendi sobre SUS, que na faculdade a gente não aprende. Muito né? Então, assim, até uma coisa muito interessante. E a gente aprendeu a ensinar com essa metodologia ativa, né? Que hoje em dia quase todas as faculdades de medicina usam, que eu achei fantástico também. E eu aprendi sobre ela, né? Sobre a metodologia ativa. E quando eu estava aprendendo sobre aquilo, aí que eu comecei a me apaixonar, assim, com a vontade de querer ensinar, de querer estar inserida nesse movimento. E nisso teve uma médica, né? Agora já é médica, né? Mas ela é daqui de Corumbá, estava estudando medicina fora. E ela falou assim, eu estou indo para Corumbá e eu preciso fazer uma semana de estágio
com algum médico que depois assine para mim um negócio, porque era também da metodologia ativa. Eu falei, beleza, me acompanha no ambulatório. E aí depois que ela saiu daqui, foi embora, tudo, aí eu conversando com ela, ela falou, você acredita, eu quase fiz ortopedia por sua causa, porque eu gostei tanto de acompanhar no ambulatório, sabe assim, eu falei, nossa, que legal, e você não sabe que você está sabendo ensinar, nem que você está ensinando alguma coisa quando você está fazendo. É verdade. E aí eu achei muito, muito gostoso. E quando veio mesmo a universidade para cá, né? Aí eles me convidaram, na época ainda estava no começo, então eram as turmas básicas só, né? Era só primeiro e segundo ano. Então eu entrei para fazer tutoria, que era justamente a metodologia ativa, aquilo que a gente tinha aprendido, e era medicina básica. Coisa que, assim, eu já não fazia há muito tempo, né? Então, assim, eu tive que reestudar histologia, reestudar bioquímica, farmacologia, ciclo de Krebs, né? Tudo aquilo. E ainda dizem que ortopedista não é médico, Gabi. Para com tudo. Exato. Então, aí que é mais interessante. Você sabe que isso me trouxe muita coisa. Porque, assim, quando eu fui reestudando a fisiologia, ou até mesmo essa parte bioquímica, essa parte da célula, tudo, cara, para mim, como crescimento, para eu usar no consultório, coisa que para mim estava adormecida ali atrás, nossa, mas assim, deu uma virada também, sabe? Então, assim, entrar na faculdade, principalmente aí, foi uma coisa assim fantástica. Depois eu já comecei para módulo de locomoção, dar aula direcionada para ortopedia. Hoje eu fico com os alunos no ambulatório de ortopedia, então já está direcionando também mais para a área, mas assim, fantástico e assim, foi puxado para caramba no começo. Agora é difícil, você todo dia tem que estar estudando, porque todo dia muda alguma coisa, né? Mas, assim, é muito bom, é muito gratificante. Olha, muito interessante isso. E aí você vê como a sua jornada profissional foi se caminhando e se adaptando, né? E se transformando. E aí eu queria saber como é que a disciplina, a resiliência, a capacidade de foco que você desenvolveu lá no esporte, naqueles seus esportes, te ajudaram a enfrentar esses desafios, a alcançar esses objetivos na sua profissão, que a gente vem falando, porque algum impacto tem, né? Eu acho que é justamente nessa questão que eu te falei, de você se sentir capaz, sabe? Então, assim, a partir do momento que eu sei que eu sou capaz de levantar da cama às 5 horas da manhã para fazer alguma coisa por mim, aí eu acho que eu sou capaz de tudo. Entendeu? Então, assim, a partir do momento que eu conseguir colocar uma rotina direcionada para mim, de cuidado para mim, eu sei que então eu consigo fazer outras coisas para os outros, né? Assim, e pelos outros, né? Então, eu acho que isso aí foi o principal, entendeu? E assim, até vencer mesmo as dificuldades de saúde, que eu digo. Por exemplo, eu saí de uma Gabriela sedentária, preguiçosa, que não conseguia se adaptar, que falava que fazia, mas acabava que não fazia, que falava que ia, mas não ia, né? Para uma Gabriela que hoje faz exercício no mínimo 5 vezes no dia, 6, 7 atividades diferentes, né? Assim, porque ainda tem um pilates aí que eu faço para eu poder alinhar o corpo. Então, isso daí muda tudo. Muda o jeito de ver, muda o jeito, assim, eu consegui mudar, sabe? Eu consegui mudar mesmo, mudar a minha visão, em relação a mim, a minha visão em relação a tudo, a vida e justamente a essa me sentir capaz,
sabe? Então, assim, eu sei que eu consigo hoje levantar e correr. Eu nunca imaginei um dia que eu pudesse correr, É, entendeu? Saiu de uma Gabriela obesa, sedentária ali, sentada, para uma Gabriela que corre, é verdade. né? Olha, Então, assim, você é capaz. muito legal, porque você vê, esse ser capaz, né, foi o início da nossa conversa. Olha só que Uhum. interessante. Você, no início, você me mostra que esse sentimento que o esporte te traz é que você é capaz. E aí, quando ele te mostra que você é capaz de fazer o bem para você, física e mentalmente, ele te torna capaz de fazer mudanças e transformações na sua vida. Ele transborda, ele vai além do físico e mental, ele vai além do exercício, ele vai para a sua vida, vida Gabriela, vida como mãe, provavelmente, vida como profissional, a médica. Isso é muito incrível mesmo, sabe? E provavelmente você deve escutar, Gabi, uma coisa que eu escuto muito e que muita gente me pergunta, que é: ah, mas como é que você consegue fazer tanta coisa? Como é que você dá conta de tanta coisa? As pessoas me perguntam isso pra Sim, com gente, certeza. né? E aí a gente meio que explica isso, mas eu tenho a sensação de que a pessoa só vai entender isso quando ela fizer a prática, o exercício, se apaixonar por algum movimento desses, e aí ela vai começar a colher aqueles frutos que a gente falou lá no início, né? Esses dias até aconteceu isso, porque uma pessoa chegou para mim e falou assim: Nossa, encontrei com um aluno seu e falou que sua aula é muito boa, que quando você fala, entende o que você explica e tal, tal, tal. E aí eu fiquei pensando assim, falei, gente, que horas que Gabriela prepara a aula, né? Porque assim, faz tanta coisa, que horas que ela consegue preparar a aula. Aí eu fiquei olhando e falei assim, é verdade, né? Olha o É, tanto de coisa que eu faço e ainda consigo preparar a aula. exato, é porque a gente nem, na verdade, vai no automático. O nosso corpo ele já está tão condicionado, né? Que ele não fica, preparar a aula e pausa. Não, ele vai indo com tudo. E Uhum. aí, Gabi, para fechar o nosso Respira, eu queria, né, que você falasse que como que a sua vivência, tá, como atleta, ela traz uma perspectiva diferente para a sua atuação como médico, mas agora a gente está focando mais no paciente, tá? Então, a gente sabe que a atividade física ela impacta na relação médico-paciente, né? Eu quero saber de que forma isso acontece, como é que você enxerga isso nas suas recomendações, na sua própria visão de saúde e bem-estar. Porque, assim, é, quando a gente conversa com outros colegas médicos, e a gente tem vários colegas médicos, e até o próprio estudante de medicina, mas mais o médico que já tem essa responsabilidade, né, na relação médico-paciente, quando ele. Eu não sei se você tem essa visão, mas para mim é muito claro que quando ele vive um exercício, um esporte, ele tem essa prática regular, ele tem uma mentalidade diferente do que aquele que não vive. Você, claro, pode comparar até você com você mesma, né? Você falou da sua fase sedentária, né? E agora, mas como é que você como médica, você enxergava isso em relação à sua prática médica com o paciente? Em relação a uma recomendação, em relação ao cuidado com o paciente, isso mudou essa Gabriela que tem essa rotina, essa prática esportiva regular? O paciente sofreu esse impacto da mudança da Gabriela? Eu posso até dividir isso em duas coisas, Mi. Primeiro, na época da minha formação,
a gente não prescrevia exercício. Entendeu? Então, assim, eu sou da formação que o paciente com hérnia de disco não fazia nada. Naquela época, Ai, era assim, porque é. era isso que era recomendado. Entendeu? Então, e assim, na época você está estudando, você está aprendendo, você acha que realmente é aquilo. E aí, quando você começa a atualizar, você começa a estudar, você começa a ver e começa a surgir toda essa mudança, que é muito pelo contrário, quem tem hernia de disco tem que fazer o exercício. Aquilo ali é o cuidado, aquilo ali é o tratamento, é o remédio, né? Só que ele tem que ser bem orientado, aí é a diferença, né? Então aí que eu vejo assim, são duas fases também. Eu acho que assim, na época que eu entendia que o exercício, o movimento era uma coisa boa, mas que eu não fazia também por mim e eu não sabia prescrever aquilo, é diferente. Então, hoje, como eu sinto para mim o benefício, eu consigo passar esse benefício para o meu paciente. Primeiro, porque eu sou hoje uma médica que pensa diferente. Hoje eu penso no paciente como um todo, né? Até a parte do estilo de vida, da neve apaixonante, né? Então, assim, aí de pensar nisso. Então, você acaba trazendo isso para o seu paciente. Então, hoje, eu fazendo, eu sei recomendar, É verdade. entendeu? E eu sei que se ele fizer, se o meu paciente, a minha paciente fizer, ele vai ter benefício. Então, eu preciso saber explicar como. Ai, que horas que eu vou fazer? Eu não tenho tempo. Quando a pessoa fala não tenho tempo, eu falo, eu vou 5 horas da manhã. Entendeu? Eu falo assim, hoje aqui, graças a Deus, a gente já tem academia que fica aberta até sábado e domingo. A gente teve uma época que não tinha, mas hoje a gente tem. Então, quer dizer, desculpa, não tem mais. Você tem propriedade, né, para falar, né? Exatamente, é essa palavra aí, eu tenho propriedade para falar. Tanto no conhecimento de vivência própria, Isso. quanto no conhecimento mesmo de livro, de estudo, de atualização, de tudo isso. Então muda muito. É verdade. É, Gabi, exatamente. É isso. É isso aí. Respiramos e agora finalmente chegamos ao Inspira, que intencionalmente ou não, a jornada de um médico atleta, ela naturalmente motiva outras pessoas. Sim. E eu queria saber se você realiza, tá, algum trabalho ou projeto específico, além da sua prática esportiva pessoal, para servir de inspiração para os colegas, para os pacientes ou para a comunidade em geral. Se você tiver, queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Tá, não é assim, especificamente não, é só a minha fala mesmo e o meu Instagram. E no meu Instagram eu faço todo direcionado para isso. Mas você tem sim. Eu estava aqui perguntando, veio na minha cabeça você como professora, você Ah, sim, inspira, né? sim. Ah, Porque, sim. É, porque olha a verdade. responsabilidade. O médico tem a palavra de autoridade. Ah, o doutor falou. O professor é o educador. Imagina É, isso. Você tem alguns cargos na sua vida que te permitem inspirar. Provavelmente existem alunos ali que têm um olhar para você que é um olhar diferente. O aluno, pô, assim, aluno é uma raça, né? Compara. A professora tal faz isso, o professor tal não faz, não. Ele pode nem falar, mas o pensamento passa. Então, assim, não tenho dúvida que do público, né? Que eu citei aqui. Claro, seus pacientes são inspirados por você, mas esses alunos devem ser muito. Eu tenho e eu falo muito dos médicos atletas para eles também. Eu falo bastante. E acaba que isso é uma coisa, Gabi, que eu já te falei isso, e aí eu vou repetir para ficar gravado e registrado.
que eu acabo eu cada vez mais estou indo na ferida que é o início de tudo. Para mim, o problema que a gente vive hoje da nossa classe é lá na nossa formação. Que, infelizmente, o Brasil, não vou falar do mundo afora porque não tenho propriedade para isso, mas no Brasil, diante de tanto estudo e conversa e pesquisa das faculdades do Brasil todo, assim, se tiver, são exceções. Se tiver, são pessoas como você, são extra grade, não está na grade você falar do médicos atletas, né? Digamos assim. Sim. Mas não existe, infelizmente, ainda essa preocupação de ensinar o estudante de medicina a se cuidar, a se priorizar, e que ele vai ser muito melhor aluno se ele tiver esse cuidado com os pilares do estilo de vida. Sim. Mas se a faculdade não quiser dar instrução de nenhum dos, escolher pelo menos um, né? Escolher, pratique esporte, ou tente se movimentar, ou suba a escada, dia sem elevador, qualquer gesto simples, né, tem um impacto absurdo, porque é isso, a chave vai virando. E eles, nessa fase, eles são ainda são uma esponjinha, né, de absorver conhecimento. Eles já são uma geração diferente da nossa, eles são uma geração questionadora, então eles vão buscar por quê, como que faz. A cada geração que vem, a gente vê até pelos nossos filhos, né? Pelas crianças que vão vindo, eles são mais atirados, mais ousados. Então, infelizmente, você está, na minha visão, né, de fundadora do movimento e de luta por essa causa, com relíquias que passam. Quantos alunos, Gabi, que passam na sua mão por ano? Bastante. Uhum. E esses alunos que passam na sua mão, daqui a um tempo, é só o reloginho, são médicos. Sim. Tanto que eu falo para eles, quando eles vêm no direct, e falam assim, ai, Michele, mas é movimento médicos atletas, eu falo. Aí eles falam, mas eu não sou médico. Eu falo, opa. Você é médico em formação, né? Então, cada palavrinha, Gabi, que você fala, esse é o seu projeto de inspiração. Pode acreditar. Esse é o seu projeto de inspiração. Muito interessante, porque conforme você foi falando, eu falei, gente, ela tem ouro na mão. Porque você muda, assim, pessoas, a informação que você dá hoje, qual período que você pega deles? Eu pego 2º e 4º ano. Olha isso. Em 2 anos, 2º em 4 anos acabou, e o outro 4º em 2 anos acabou. São pessoas que vão estar ali no mercado de trabalho com vidas em suas mãos e que foram impactadas por você. Isso é muito legal. Isso é um projeto de vida, com certeza, de inspiração. Isso, e eu costumo sempre relacionar as aulas, né, quando eu estou dando aula de locomoção, a importância realmente da prática do exercício. Eu falo, gente, aí pronto, finalizou tudo isso, como que você pode prevenir esse problema? Fazendo exercício. Exato, né? Você previne com a mesma moeda, né? Só que de uma maneira correta, orientada, isso. Né? Muito legal. Exatamente. Muito legal. E aí, eu queria que você dissesse como foi para você perceber que a sua paixão pelo esporte e a sua dedicação, né, à medicina se tornaram uma fonte de inspiração para os outros. Qual é a sensação de ser uma fonte de inspiração? Eu pergunto isso porque é muito interessante, sabe? Quando a gente chega e eu vou convidar um médico atleta para escrever uma história para um simples post no Instagram, aí muitos colegas falam, mas a minha história não tem graça. Mas eu não sou inspiração para ninguém.
Não, que isso, eu sou só fulano. E aí eu falo assim: olha que engraçado, nessa nossa conversa eu já percebi que você já inspirou outras pessoas, porque eu tô atraída pela história. Imagina um paciente que já te admira por um lado profissional, de repente um familiar, um colega de trabalho que passou pela mesma situação que você está passando, né? Sim. E aí, essa parte do inspira é exatamente essa. Eu quero entender como que você, Gabriela, se sente, que sensação que te traz quando caiu a ficha de que você é uma pessoa que inspira. Você é uma médica atleta e você inspira. Até respira. Respira e Sabe que inspira. assim, eu demorei para perceber isso. É comum. Demorei para perceber isso. E eu comecei com essa questão do Instagram, né? Querendo falar, e fala de temas também, parte teórica, né? Parte de ortopedia, parte de lesão, e eu comecei a postar os meus treinos, comecei a postar minha foto treinando. E aí no começo tem vergonha, né? Você se sente, parece que você está se aparecendo, aquele É negócio assim, estranho. esquisito, é estranho, né? Até que chegou um paciente no meu consultório e falou assim, falou, olha, eu tava com preguiça de treinar. Aí eu abro o Instagram, eu olho lá, Gabi já foi. Gente, quando eu ouvi aquilo, eu falei, cara, não é possível. Eu não sabia que causava esse impacto. Entendeu? Assim, uma pessoa totalmente aleatória, né? Né, falou isso, tipo assim, foi porque viu que eu já tinha ido, Exato. né? Então, assim, independente do que for fazer, saiu da cama também foi, que não iria. Então, assim, aí você já começa a sentir uma diferença, né? E aí eu começo a ter uns relatos também aleatórios, sabe? Você falou até, tem uma aluna que falou para mim que conseguiu colocar na rotina a musculação direto e por conta disso diminuiu a quantidade de antidepressivo que ela tomava. Que legal, Gente, Gabi. até arrepio a hora que eu lembro. Muito, E aí muito. ela fala assim, foi por sua causa. Entendeu? Cara, Então, assim, cara, é fantástico, né? Não é só pelo que eu posto, mas pelo que eu falo. Então, justamente assim, de falar e fazer, aí é que tá. Tipo assim, eu tenho como falar para aquele meu paciente que aquilo faz bem. Por quê? Porque eu vivo aquilo. Porque aquilo ali me fez bem. Eu mudei como tudo, como médica, como pessoa, como mãe, como esposa, como mulher, como tudo, como amiga, tudo, né? Então, porque justamente começa a ter todos os benefícios em todas as esferas. Eu estimulo meus filhos, hoje os dois fazem esporte, não param, meu marido, então todos eles, né, em casa fazem, praticam exercício regular. E esses dias teve uma assim que eu juro que eu quase chorei mesmo, de verdade, meu olho chegou a encher de lágrimas. Ela até que faz meu cabelo. E assim, faz anos que eu falo para ela fazer exercício. Fazer exercício, ai, dói o joelho, ai, dói o pé. Eu falei, você tem que começar, hipertenso, não sei o quê. Aí, ano passado, no salão lá, a dona do salão estava pagando um professor de hitbox, ele estava indo uma vez por semana, e ela estava fazendo uma vez por semana, e acabou essa aula, não tem mais. Ela começou, ai, meu esporão começou a atacar de novo, não sei o quê. Eu falei, presta atenção uma coisa. Você lembra que ano passado, quando você estava fazendo, por mais que fosse uma vez só na semana, você não estava reclamando de dor? Ah, mas não era isso. Eu falei assim, tenta começar. Aí ela entrou para academia, para musculação. E agora já tem acho que uns 2 meses que ela tá fazendo assim, certinho. E ela me falou, a hora que ela me falou, doutora Gabi, eu não estou sentindo dor. Eu não ponho mais gelo no meu corpo. Eu consigo. Meu olho encheu de lágrimas na hora. Eu falei, não acredito nisso. cara.
Ela falou assim, muito não, eu tô fazendo direitinho, às vezes o personal fala, hoje eu não posso fazer, eu falo, quando que eu vou repor? Porque eu já não quero ficar sem. Eu falei, gente, é isso que eu quero. Entendeu? exato. É ensinar o paciente, né, a isso, a que realmente isso vai fazer bem. Né? Então, que eu sirva de inspiração também para isso, não só falando, mas mostrando, né, na realidade. Cara, muito lindo. E é muito. E o ser humano, nós, seres humanos, a gente precisa desse fazer o bem, né? A gente precisa sentir que a gente tá deixando um legado, né? Que a gente não passou aqui na Terra em vão, né? Sim, Que a gente tá ali, cada pessoinha que ou falou para você, ou deu esse feedback, ou simplesmente viu ali um story, um post, alguma coisa, e falou: caramba, poxa, a Gabi acordou 5 da manhã, olha aqui, eu também sou capaz, eu também posso. Parece que a nossa vida tem sentido, né? Tem propósito da sim, gente. com certeza. E é como se fechasse o ciclo do que a gente quer da medicina, né? A gente quer isso na Exato. medicina, porque senão a medicina fica meio que perdida, meio que a gente pode saber tudo, pode operar tudo. Você vê que desde quando a gente está conversando, você foi contando a história e você foi falando da ortopedia, sempre buscando essa transformação na vida das pessoas. Sim, Olha o só. movimento, né? Devolver essa dignidade pro meu paciente, para a pessoa, né? É isso mesmo. Exato, e é muito legal isso. E assim, para mim, uma das coisas que é mais mágica no movimento é quando cada médio atleta descobre que ele é uma luzinha que brilha para compor tudo da comunidade que eu fico ali pregando. Porque é isso. É a Gabi, é cada um de nós, né? E aí a gente está aqui no projeto do livro, então a gente tem essa luz que é o livro, mas o movimento é exatamente isso. E aí, quando vocês entendem que vocês inspiram, porque você está aí na sua cidade, que eu ainda não fui para Corumbá, né? Ainda não conheci, mas ali naquele meio, todo mundo sabe, caramba, a doutora Gabi é a tenista, é a médica, é a ortopedista, é isso, e eles enxergam, né? Porque tá todo mundo se comunicando. E aí Sim. você enxerga que você está impactando. Esse inspira é muito bonito, Gabi. Realmente, assim, é o que me deixa feliz de manter o movimento, né? Eu fico muito. Quando vocês enxergam que vocês têm tanto valor, né? Que eu olho, eu já enxergo, mas quando vocês se descobrem é maravilhoso. E aí, para finalizar, eu gostaria que você deixasse um recado para os leitores, né, do livro, para os ouvintes do podcast, uma mensagem final que possa inspirá-los a começar ou a continuar, né, a sua própria jornada no exercício físico, no esporte, independente dos desafios que eles possam enfrentar. É difícil. Mas assim, eu até tinha pensado assim várias coisas para falar, mas assim, eu acho que o mais importante de tudo é você se sentir capaz, você enxergar que você é capaz. E assim, você não precisa colocar um objetivo longo ou um objetivo muito distante ou alguma coisa que seja muito inatingível, né? Coloque pequenos objetivos atingíveis todos os dias, que aí você vai chegar onde você quer. Tá? Então, aí que seja simulando, por exemplo, numa corrida, coloca que você vai aumentar 500 metros a cada 2 semanas e você vai chegar onde você quer. Né? Então, assim, mesmo que seja a passos lentos ou devagar, coloque esse objetivo, mas simplesmente sempre respeita o teu corpo, respeita o que você está sentindo,
né? Entenda o seu corpo, entenda o que você está sentindo, né? E se sinta capaz, né? Busca sempre assim uma coisa que você vai conseguir te trazer alegria, te trazer justamente essa felicidade da conquista. Muito legal, Gabi. E é exatamente isso, né? Você, na nossa, ao longo aí da nossa jornada, da sua história, você foi mostrando que você foi buscando, né, o seu melhor caminho e foi encontrando, isso dá certo, isso não dá, e de passos curtos. Você vê que na corrida, né, você falou, não, é 10, no máximo vou tentar uma São Silvestre, e aí você vai se conhecendo e vai alcançando as suas conquistas, as suas pequenas conquistas, mas que são muito valiosas, porque tamanho não importa, né? Sim, é isso, assim, você tem que respeitar a sua conquista. Isso A aí. conquista é sua, é sempre sua, então a minha conquista, né? Então, assim, respeita, entenda isso, enxergue como conquista, não porque o outro fez mais, não, enxerga a sua conquista. Então, a Isso partir aí. do momento que você começar a enxergar a sua conquista, aí você, né, vai conseguir evoluir como pessoa, né? E assim, se dá valor, né? Assim, entender. A conquista foi sua, ou seja, eu consigo, né? É verdade. E, Gabi, sua história realmente foi muito inspiradora. Ela nos mostra a força da conexão do corpo, da mente, do propósito. Eu queria agradecer por você compartilhar conosco essa jornada do Transpira, Respira e Inspira. Foi um privilégio te ouvir. E para quem quiser acompanhar, né, o seu trabalho, as suas conquistas, aprender mais com você, queria que você falasse as suas redes sociais. Pode divulgar aí. Bota. Minha rede social é o Instagram, doutora, né, DRA Gabriela Fabi Jorge. E aí eu procuro colocar sempre os conteúdos direcionados a isso, a esporte, exercício, prevenção, né? Cura, tratamento, e aí eu sempre posto também as minhas práticas de exercício e algumas outras coisas assim que fazem parte também da base, né, que a gente fala das esferas da vida saudável. Só um pedido de desculpas aqui ao vivo, hein? É sempre isso, Gabi. Você já reparou, né? Que é a pessoa que tá gaga. Eu sempre uso o sobrenome Gatas, né? Isso, mas porque tem. É Gabriela Gataz Fábio de Toledo Jorge. É muito sobrenome para falar. Mas eu sempre uso Gataz e ainda chamo ela de gata. Gata. Não tem problema. Desculpa ao vivo. Não. Gente, excelente. E antes de se despedir, gostaria de lembrar a todos os ouvintes que a história completa mesmo, apesar da gente ter batido um super papo, o capítulo ele é muito recheado, né? Então, a editora ela vai extrair mais coisa ainda que eu não conseguia. Então, a história completa da Gabriela Fabi Jorge, não tira o Gataz, só para mudar, estará no nosso livro Transpira, Respira e Inspira, do volume Médicos Atletas, que vai ser lançado no segundo semestre desse ano de 2026. Então, fiquem ligados para mais informações e eu agradeço a todos que estão acompanhando, né, os episódios e até a próxima.